Jornal da Mix. Vamos conversar um pouquinho aqui, gente. A Sociedade Brasileira de Psicologia fez um alerta super importante nesta quarta-feira a respeito dos desafios promovidos na internet. De acordo com os especialistas, a velocidade com que as imagens são divulgadas de vídeos e jogos online em diferentes plataformas são sim um risco à vida, à integridade física e psicológica das crianças e adolescentes. Em casos mais extremos, chegando a fatalidades ou danos irreversíveis. Para a maioria dos pediatras, grande parte desses desafios convidam à agressão física ou psíquica e devem ser enquadrados como violência e crime. E isso acontece para diversão e até monetização. Sim, tem gente que ganha dinheiro daqueles que incitam essas práticas. E o problema só cresce. Nos Estados Unidos, França e Brasil, existem mais de 100 maneiras de chamar esses desafios e vão das ações que parecem banais, como segurar a respiração, a chamada apneia, até coisas que é melhor a gente nem comentar aqui. Mas dá para chamar de bizarro isso que eles fazem, tá? Pra gente ampliar essa conversa, entender os motivos que levam a essas práticas e buscar uma solução, claro, nós vamos receber aqui no Jornal da Mix, já tá aqui com a gente, a psicóloga Maiana Rosenstein. Maiana, seja bem-vinda, bom dia, o assunto pesado, mas muito necessário. Bom dia, Gi. Bom dia, Pancho. Sim, precisamos falar sobre isso. Precisamos conversar, trazer esses diálogos, discutir essas situações para que a gente, então, enquanto sociedade, construa aí caminhos mais saudáveis para conduzir as nossas crianças. Parece que a gente passa por ciclos, né? Porque já se falou muito disso, né, há algum tempo atrás, daqui a pouco a gente esquece um pouco e agora volta de novo. Ou seja, Sim. Tem mais desafio. É normal isso? Ou seja, vai e volta mesmo? É uma onda que vem e daqui a pouco, né, diminui e daqui a pouco aumenta de novo? E não é uma coisa nova, né? Porque na nossa infância já se fazia essa coisa da apneia aí, ó, velha. É mesmo? Sim. Eu não fazia. Eu não fazia, mas eu sabia de gente que fazia, né? Bem comum, né? Toda espécie de desafio, né? Aquilo que leva o jovem a testar a sua força, a sua coragem, isso faz parte da infância e do processo do adultecer, né? Do passar estágios. Então, as crianças e jovens, eles vão sim ser tomados por provocações e vão tentar buscar passar alguns limites. E aí, de vez em quando, isso vem a se tornar notícia e é por isso que vem as ondas, né? Mas isso, de modo geral, é constante, claro. Às vezes vem um vídeo mais viral e aí vai ter, de novo, uma enxurrada de situações acontecendo, mas isso está sempre dentro dos grupos de jovens, esses desafios são comuns. Né? E aí, então, cabe os alertas para os adultos mediadores. Quais são os desafios mais comuns agora? Assim, o que está rolando na internet que as crianças e os adolescentes estão se colocando em perigo, né? Porque, no fim das contas, o desafio faz isso, né? Coloca as pessoas em perigo, né? Recentemente, a gente teve aí uma onda de crianças e adolescentes passando mal, chegando a ser hospitalizados, inclusive casos até mais fatais, e eles estão muito vinculados à questão da respiração. Então, alterar os estados de respiração, trabalhar as questões de apneia, entender quanto tempo eles conseguem aguentar, e aí leva a algum tipo de dano, prejuízo da saúde, né? Isso são muitos casos que acontecem aqui no Brasil também, mas a gente vê muitas notícias fora do país. Né? Estados Unidos é muito comum. E aí o brasileiro tem a mania de importar algumas coisas, e especialmente o jovem. Né? Se espelha no que está acontecendo lá e traz para cá. Então, esses desafios que são mais noticiados hoje, eles têm a ver com a questão da respiração, da apneia, e aí acarreta prejuízo. E tem umas coisas bem bizarras mesmo que eu falei, né? E eu não queria entrar muito nesse mérito, porque aquela coisa, a gente fica... Será que vamos incentivar alguém? Mas assim, ó, só peguei os mais leves, tá? Comer coisas tóxicas, tipo colocar detergente na comida e comer. As dangerous selfies, que são as selfies perigosas, tipo, sei lá, vai na beira do penhasco, quanto mais além, né? No trânsito, enfim, no meio dos... Enfim, são algumas coisas, né? E isso nos preocupa. Mas assim, também faz parte de um processo de engajamento desses games. Como é que isso está influenciando essas crianças e adolescentes? E até complementando, né? Tem a ver com competitividade, ou seja, a criança e o adolescente tem isso de querer ser melhor do que o outro o tempo todo?
não é do querer ser melhor, e sim do pertencer ao grupo. Ah, certo. Né? A competitividade, o desafio, ele tá muito vinculado à questão do pertencimento. Eu só posso fazer parte dessa sociedade, dessa comunidade, se eu passar por esse teste. Se eu for aprovado, e aí eu vou ser aceito nessa comunidade. Então, existe sim esse viés, mas existe também o testar os limites. Isso é da história da humanidade. Quando a gente fala, né, de várias culturas, de vários povos, de vários tempos, a gente vê que existem ritos de passagem. Exato. É isso que eu ia dizer. A história tem muito disso, né? Os ritos de passagem. Claro, eles vão acompanhando a mudança cultural. Então, hoje, esse rito de passagem, ele não é mais muito claro, né? A gente tem o vestibular, é um rito de passagem importante, mas ele tá perdendo força frente a esses novos desafios que surgem da rede social. O que acontece com as redes sociais? Elas são muito gamificadas. Tem que curtir, tem que compartilhar. Se você não curtir, não compartilhar, você não ama sua mãe. Opa, eu tô gerando uma competitividade e eu tô induzindo crianças muito pequenas, e eu falo aqui como mãe. Eu vejo a minha filha de 6 anos fazendo isso. Não, eu amo a minha mãe, eu preciso provar. Então é uma prova social. Então que eu amo ela, então eu vou curtir, vou compartilhar, eu vou participar deste grupo. Então essa gamificação, esse processo de eu preciso estar aqui, eu preciso pertencer, gera um aumento no engajamento desses processos, e aí a gente vai somando com essa questão cultural da humanidade, que são os ritos de passagem de pertencimentos ao grupo. E aí vem a demonstração de coragem, né? Aquela coisa que precisa saber até onde vai chegar. Exato. Limites, né? Não atende os limites que a gente tem. Que sinais os pais têm que ficar atentos, né? Em quais sinais os pais têm que ficar atentos que podem mostrar, que podem comprovar ou dar indícios de que a criança ou o adolescente estão participando desses desafios? Primeiro de tudo é o isolamento. Quem não tá fazendo nada de errado tá dentro do ciclo familiar. Quem quer aprontar vai pro cantinho quietinho. Né? Então, quando a criança, o jovem, tá muito quieto, tá muito no canto dele, não tá participando tanto das dinâmicas familiares, primeiro ponto de alerta. Né? É muito diálogo. Importantíssimo, né? Então, as famílias precisam estar abertas, conversar, perguntar, falar. Né? A Gi disse anteriormente, não quero dar ideia. Mas eles não vai dar ideia, eles já sabem disso. É verdade, né? Eles já estão bem à frente. Isso, então quanto mais a gente abrir o diálogo e a gente... Não, vamos falar sobre isso, a gente pode falar sobre isso. De maneira franca, né? Sem medo, sem... Exato. Vamos entender, vamos ser curiosos, vamos discutir a respeito, porque isso deixa de ter aquele glamour do escondido, do proibido, que também atrai o jovem. Né? Exatamente. Por se testar o limite, até onde eu posso ir, o que eu consigo construir e descobrir aqui. Então, se eu tenho um canal de abertura com a minha família, com os adultos mediadores, e aí nem vamos falar só tanto dos pais, né? Vamos falar dos adultos que estão cuidando desses jovens, que estão próximos e que podem abrir esse canal, que é um canal protetivo, né? Que é um canal de cuidado. Então, é entender se ele está muito isolado, qual é o grupo de amigos que ele está circulando, com quem ele está convivendo, quais são os conteúdos que essa criança e esse jovem estão consumindo. Mas aí eu vou invadir a privacidade dele? A gente vai falar sobre privacidade? Sim, talvez sim. Mas então vamos fazer isso de uma forma respeitosa? Senta e conversa, pergunta. Se a criança é muito pequena, ela não vai ter essa consciência, então sim. A gente tem que olhar, a gente tem que dar uma olhada, qual é o conteúdo? Tá olhando no YouTube, tá jogando o joguinho, o que é? O que essas pessoas conversam nesses momentos? Quais são os assuntos que estão ali vigentes e que tá compondo o repertório dessa criança? E se ela não puder conversar com a família, ela vai conversar com quem? Ela vai testar. Ela vai querer saber se é pai verdade e mãe ou não. não tá falando que tá errado, ela tá achando que tá tudo bem, ninguém me falou que tá errado. Exatamente. Isso eu não podia. Exato. Exato. Então, são esses pontos principais, assim, né? E a criança que se isola, a criança que começa a ter comportamentos, começa a parecer machucada, começa a ser chamada na escola, cai o rendimento escolar, ela não tá mais engajando em outras atividades, porque isso também acontece com o alto consumo de redes sociais, como é tudo muito rápido, né? O consumo é muito intenso, eles não conseguem engajar em atividades de mais longo prazo, um jogo mais longo, uma atividade familiar, doméstica, fazer as tarefas de casa, que demoram para vir a recompensa, eles vão desengajando, vai sendo difícil conduzir esses processos. Então, é muita conexão familiar com esse jovem, com o teu aluno, enfim, com as pessoas que estão na tua comunidade. Falaste ali em privacidade da criança, né? Em que momento os pais têm que dar essa privacidade a eles? Porque quando pequeno, obviamente, a gente vai acompanhar o tempo todo e praticamente não há essa privacidade.
Qual é a idade que isso acontece? Qual é a idade em que o pai tem que começar a respeitar a privacidade? E em que nível isso tem que ser respeitado? Isso vai variar muito de família para família e o grau de diálogo que se tem lá dentro. Porque se eu tenho um grau de confiança com o meu filho, eu sei que talvez eu possa dar um pouco mais de autonomia. E autonomia não é abandono. A gente não pode confundir as duas coisas, né? Eu quero dar autonomia, largo. Te vira. Não é sobre Não é isso, isso, né? Mas quanto mais eu posso confiar no meu filho, né, na criança, mais ele vai ganhando esses espaços, porque eu sei que sim, ele vai aprontar, ele é um jovem e faz parte da adolescência e da juventude. Você transgredir alguns pontos com limites, né? Nada grave que vai colocá-lo em risco, mas faz parte do desobedecer um pouco a mãe. Mas até que limite? Vamos conversar sobre isso? Tá, e agora que você desobedeceu? Como que a gente vai reconstruir esse elo? Como que a gente vai lidar com essa situação? Então, eu vou respeitando a intimidade, eu vou respeitando ali a privacidade dele, conforme eu vou engajando na confiança. Então, se eu sei que tá tudo certo, eu vou conversando, eu peço pra ele hoje, sei lá, meu filho com 10 anos, o que tu tem consumido de conteúdo? Jogo, conversa no WhatsApp. Eu leio as conversas de WhatsApp do meu filho. Eu, até agora, não encontrei nada que me chamasse atenção. Então, já espaço. Já não acompanho mais com tanta frequência. Já vou olhando uma vez a cada mês, a cada 45 dias, dou uma olhadinha nos Vai vídeos. monitorando, né? Exato, e aí a gente vai construindo juntos um elo de confiança, né? E aí, se eu entendo que ele tá me falando a verdade, ele ganha um pouco mais de crédito. Se eu vejo que, não tá legal, eu tenho que estar muito mais presente. Eu tenho que estar muito mais constante nessa vigilância, nesse monitoramento, mas muito num processo de respeito. Porque se eu quero que ele respeite também a minha privacidade, eu Ele tem que preciso... ser respeitado também. Isso, É. oportunizar Ele confie, isso, né? Com certeza. Voltando um pouquinho à questão dos desafios, né? Isso tem relação também com bullying? Com certeza. Aquele que não pertence sofre. Né? Ou seja, a vítima de bullying está mais suscetível a aceitar esses desafios? Nesse sentido, ou seja, para que ele se sinta Para passar a ser pertencente, a gente pode pensar a respeito. Não existem ainda estatísticas que vão comprovar. Mas a gente pode levantar essa hipótese. Porque se ele está sofrendo de alguma forma, ele pode buscar esse caminho para passar a fazer parte deste grupo. Então, se eu provar que eu posso, eles me aceitam. Se eu provar que eu não sou tão diferente e eu me misturo nos iguais, porque isso também é da juventude, né? Eu deixo de sofrer com o bullying. Então, se ele já tá sofrendo, é bem possível que ele se coloque num limiar um pouco maior de sofrimento, se ele entender que a recompensa disso é pertencer e deixar de passar por aquilo que ele vem passando. Ou pode sofrer o bullying justamente por não querer participar. Também, né? É um outro viés. Deus, é verdade. Vai fortalecer, né? Exatamente. E a questão neuronal, de que forma esses desafios, essas coisas, esse engajamento, essa necessidade de se afirmar ali, interfere nas crianças e no adolescente? O nosso cérebro, ele segue em desenvolvimento, tem pesquisas que afirmam aí até os 25 anos. Eu ouso dizer que a gente nunca está formado, né? Então, a gente está sempre criando novas conexões, novas redes e sempre desenvolvendo. Mas o ápice do desenvolvimento acontece até os 25 anos. Então, que é até onde a gente vê o maior número de pessoas que são vítimas desses jogos, desses desafios. Nesse momento, a nossa química cerebral está em formação também. Então, conforme eu vou participando, conforme eu vou me desafiando, ainda que seja, porque a gente nunca começa grande, nunca é num grande desafio, eu vou começando nos pequenos. Isso vai gerando uma dose de hormônios que atuam como neurotransmissores, a dopamina especialmente, que vai atuando no nosso córtex pré-frontal, trazendo a sensação de recompensa. Então, ele começa pequenininho, uma certa dose de dopamina, depois eu preciso de um pouco mais, e de um pouco mais, e de um pouco mais. É um vício, praticamente. Perfeito, é um vício. E aí eu vou sempre precisando de doses maiores, então eu preciso me colocar em situações mais de maior risco, para que eu tenha uma recompensa maior e o meu cérebro se sinta mais satisfeito. Só que isso altera a química cerebral. Então é um caminho que fazer o caminho reverso, né, é complicado. A gente precisa de uma rede de apoio, a gente precisa de uma série de ações para que a gente consiga reverter o quadro. Mas enquanto o cérebro está sendo desenvolvido, deve ser mais fácil do que quando o cérebro já está desenvolvido plenamente. Perfeito. Né? A gente tem essa maleabilidade, talvez, né, da questão hormonal, da questão neural. Neuronal, com certeza, né? A plasticidade neuronal, ela prevê isso. Então, assim, é super possível? Claro que é. Né? Quanto antes a gente intervir e quanto antes a gente começar a trabalhar e oferecer outras formas de fornecer a dopamina,
atividade física, por exemplo, bons momentos em família, com os amigos, né? Atividades mais Outros saudáveis. tipos de prazer, né? Saudáveis, vamos dizer assim, né? Saudáveis e que não nos coloquem em risco. Exato. É bem possível. E tem uma pesquisa bem interessante que fala justamente sobre o nosso cérebro não ter sido feito para ser feliz o tempo todo. Então, se a gente não dá esse marasmo para ele, esse excesso de felicidade, de ativação, acaba colocando ele num patamar que ele leva à depressão, né? E aí a gente vê isso claramente nos jovens de hoje, né? Muitos casos de depressão. E por quê? Porque a gente não equilibra. Essa pesquisa fala o seguinte, que o tanto que você passa tendo essa dopamina... Opa! O tanto que você passa tendo essa alegria ali no celular, você tem que ter também de tédio para que ele equilibre teu cérebro e você não tenha esse vício, né? Não se sustenta. Exatamente. E o Pancho tem um assunto muito interessante, eu quero né, aproveitar, Pancho? exato, eu quero aproveitar a presença da Maiana aqui para falar sobre uma notícia que eu li essa semana que me deixou um pouco encucado. O governo do Mato Grosso do Sul vai combater o bullying nas escolas com cirurgia plástica. Ou seja, ele está incluindo vítimas de bullying num programa de cirurgias eletivas para acabar com o problema, para tentar acabar com o problema. Por exemplo, uma criança que tem orelhas de abano, vamos dizer assim, que a gente chama de orelhas de abano, e que sofre bullying por isso no colégio. O Estado está disposto a ir lá e pagar uma cirurgia plástica de correção para que ele pare de sofrer bullying. Eu vejo um problema gigantesco aí, porque de novo eu tô vendo a gente remediar e não trabalhar na origem, porque para mim o problema do bullying tá em quem pratica o bullying e não em quem sofre o bullying. Ou seja, de novo a gente tá deixando quem pratica livre e solto, ninguém tá trabalhando em cima deles, né? Nem os pais, nem os educadores, nem quem deve trabalhar, para ter que trabalhar em cima de quem tá sofrendo. Eu tô errado ou tô sendo cruel demais? Essa iniciativa é bacana mesmo em relação ao governo do Mato Grosso do Sul. Eu acho que é uma via de mão dupla. Porque o bullying, ele existe e ele vai existir. Se não for por conta de alguma característica física, vão encontrar algum outro viés para utilizar, para diminuir, enfim, denegrir e entender que isso é uma forma de diversão, de chacota. Porém, para a autoestima das pessoas que sofrem com isso é bastante importante. Então, se o governo, a sociedade, enfim, está olhando para o meu sofrimento, ainda que vá por esse viés do bullying, se eu vou promover a autoestima de alguém, um conforto, uma circulação social mais adequada, com mais tranquilidade, eu sou super a favor, eu acho que vai ajudar bastante. Mas não vai resolver o problema do bullying. Ah, pois é. Né? Vai continuar, né? Exato. Eu melhoro a vida daquele que está sofrendo por alguma característica que pode ser corrigida aí, por alguma intervenção estética. Por conta de autoestima mesmo, a gente fala de padrões de corpo, a gente fala de padrões de beleza, e aí a gente vai ter que fazer uma discussão muito aprofundada na raiz, e a gente não vai conseguir colher frutos disso tão rápido. Então, se a gente pode ter alguma intervenção que vá trazer um conforto, uma qualidade de vida e uma tranquilidade para essa pessoa, acho uma boa iniciativa. Acho que junto com essa iniciativa devia ser anunciada uma outra, né? Dizendo que a gente vai cuidar também de quem pratica o bullying e até conversar com pais, com quem rodeia essa pessoa, esse adolescente, geralmente adolescentes, né? Para tentar consertar isso, ou seja, para tentar fazer com que as pessoas aceitem viver com diferenças, por exemplo, né? Ou seja, que nós somos diferentes, que vai ter gente com orelha assim, vai ter gente com orelha assado, vai ter gente de uma cor e de outra, vai ter gente que acredita em Deus e outras que não. Enfim, né? Acho que isso seria o mais interessante que viesse junto, pelo menos, com essa iniciativa, né? É um trabalho paralelo. A gente não remediar apenas é colocar um band-aid na ferida e a gente não vai conseguir acabar com o problema. Então a gente precisa sim de políticas públicas que olhem para isso e que trabalhem com isso, e a gente precisa falar muito sobre isso. Não é um assunto batido que estamos cansados de discutir. Não, precisamos falar, precisamos olhar para essas crianças, porque quem faz sofrer está sofrendo de modo geral. Então, quem está praticando bullying tá sofrendo de que forma? Por que eu preciso passar esse sofrimento, essa dor adiante? Então, sim, é um problema muito grande estrutural e a gente não vai resolvê-lo com esse tipo de ação, mas a gente vai minimizar algumas dores. Então, a gente precisa fazer trabalhos paralelos, olhando para essa constituição de sociedade, como que a gente consegue trabalhar, olhar para quem está em sofrimento, que está reproduzindo esse sofrimento de alguma forma, e aí tentar atender a todos. Gostei daquela frase. Qual foi? Tu também gostou? Tu falou assim, quem tá sofrendo, como é que é? Quem tá sofrendo. Quem faz sofrer é porque tá sofrendo. Quem faz sofrer é porque tá sofrendo. Sensacional. Fatalmente, se você vai olhar o que tá acontecendo na vida dessa criança adolescente,
tá sofrendo também. Sofrendo também. Não é? Exato. É isso aí. Maiana, obrigada por participar aqui com a gente no Jornal da Mix, trazer essa luz para esse assunto, porque a gente sabe o quanto é importante. Então vamos conversar assim abertamente com os nossos jovens e crianças, né? Isso aí, eu que agradeço, gente. E o caminho é o diálogo, né? Certamente. É estabelecermos conversas, trocas, ouvir com curiosidade e não com julgamento, para que a gente possa estabelecer relações mais respeitosas e com mais saúde para todos. Maravilha. Muito obrigado, Maiana, pela sua participação. São 7h45 agora. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informações para você. Jornal da Mix. Oferecimento Uniaselv. É EAD. É semipresencial. É do seu jeito. Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Pensou Toyota? Pensou Tarpan. Para poupar ou investir no futuro, é simples. Escolha a Cressol. Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br. Mix.